Aula de hoje, resolução da prova Brasil, prova comentada. Questão 1, considere a reta numérica a seguir, em que a distância entre dois pontos consecutivos é sempre a mesma, e que o ponto B corresponde ao número natural 12 e o ponto J ao número natural 20. O número correspondente à letra E é... Bem, pessoal, nós temos aqui o número B, que equivale a 12, e o ponto J, que equivale a 20. Queremos saber qual é o número que equivale ao ponto E. Bem, para isso, nós vamos ter que primeiro saber qual é o comprimento deste intervalo. Como é que nós vamos saber esse comprimento? Vamos realizar a diferença. Uma vez que vocês calcularem essa diferença aqui, vocês vão ter que ver quantas partes tem aqui no meio. Eu não sei quantas serão, entendeu? E vão dividir por este número. O resultado será a medida de cada intervalo. Uma vez que você sabe que começa de 12 e tem a medida de cada intervalo, é só ir somando até chegar no E. Vocês vão somar uma vez, duas vezes, três vezes. Ok? Então note que primeiro nós calculamos o tamanho do intervalo grande e dividimos por P para calcular o tamanho do intervalo menor. Uma vez que a gente sabe o tamanho do intervalo menor, aí é só somar 3 vezes do B para chegar até o E. Tá bom? Questão 2. Rafael decidiu repartir as figurinhas repetidas que tinha de um álbum, dando 24 figurinhas para cada um dos seus 4 amigos. Como um deles disse que não colecionava mais, Rafael refez a divisão igualmente entre seus outros 3 amigos. Então, ele dividiu as 24 figurinhas dele entre os 3 amigos. O resultado vocês vão encontrar aqui. Questão 3. Em uma cidade, para cada 50 habitantes, 30 foram vacinados contra a gripe. A porcentagem de pessoas que não foram vacinadas é... Gente, se 30 foram vacinados de 50, quantos não foram vacinados? Entendeu? É só você fazer a subtração. 50 menos 30 vai dar X, que é o valor de pessoas que não foram vacinadas. Agora, esse X representa que porcentagem do total? É X dividido por 50, né? Só que como você quer com porcentagem, você precisa de um denominador igual a 100. Qual é o número que você vai multiplicar 50 para dar 100? Hein, gente? Qual é o número que você vai multiplicar? Esse mesmo número você vai multiplicar pelo X. E o valor que você encontrar aqui em cima será justamente a porcentagem. Por quê? Porque a porcentagem é uma divisão por 100. Então, se você faz 50 menos 30, que é os vacinados, você vai encontrar X, que é os que não foram vacinados. X dividido por 50 é a porcentagem, né? Só que para você ter a porcentagem, tem que ter uma fração com denominador 100. Aí você vai calcular a fração equivalente aqui. Você multiplica um valor para dar 100 embaixo e multiplica esse mesmo valor e vai encontrar a porcentagem em cima. Tá bom? Questão 4. O gráfico a seguir exibe os resultados de uma pesquisa elaborada pelo professor Euclides para comparar os tempos de estudo e de uso de celular por seus alunos do 7º ano, ambos contados diariamente.
Então aqui nós temos um gráfico de tempo de estudo por tempo de uso de celular. Aqui, ó, mais de 3 horas, entre 2 horas e 3 horas, entre 1 hora e 2 horas, ou até 1 hora, tá bom? Então, se vocês olharem aqui embaixo, nós temos um número de alunos. Então, por exemplo, aqui, ó, representa o número 3, né? Aqui representa o número 4, e assim sucessivamente. A pergunta é, de acordo com o gráfico, o levantamento foi feito com quantos alunos? É só você somar os valores, né? Bem fácil essa questão. Questão 5. Para se formar figuras que necessitam de retas paralelas ou perpendiculares, marceneiros costumam utilizar esquadros, que são figuras triangulares de 2 tipos, como as ilustradas a seguir. Então aqui nós temos 2 esquadros, representando os ângulos de cada um deles. Ângulos internos, né? Observando as medidas dos ângulos, é correto afirmar que esses 2 esquadros representam triângulos, item A, congruentes. O que são triângulos congruentes? São triângulos que têm as mesmas medidas dos lados e dos ângulos. Se vocês acham que esses triângulos são congruentes, têm lados e ângulos com a mesma medida, vocês marcam lá. Ok? Item B, escaleno. O que é um triângulo escaleno? É aquele triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Ok? E todos os ângulos também. Então, se vocês acham que esses triângulos possuem todos os lados e todos os ângulos com medidas diferentes em cada triângulo, aí você marca X no B. Item C, isósceles. O que são triângulos isósceles? São triângulos que têm 2 lados e 2 ângulos com medidas iguais no mesmo triângulo. Se vocês acham que esses triângulos têm dentro de si 2 lados e 2 ângulos com medidas iguais, aí vocês marcam isósceles. E por último, retângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui pelo menos um ângulo reto. E o que é um ângulo reto? É aquele ângulo que uma reta deitada faz com uma reta em pé, que é justamente o ângulo de metade de meia volta, né? Aqui nós temos aqui nós temos meia volta, né, que é 180 graus, metade de meia volta é 90 graus, ok? Se você acha que o triângulo é retângulo, você marca item D. Questão 6. Os campos oficiais de futebol são retângulos cujas medidas são definidas pela Federação Internacional de Futebol. A largura mínima permitida é de 45 metros e o comprimento mínimo é de 90 metros. Um campo de futebol com as medidas mínimas tem como perímetro. Você tem o campo aqui, ó. Ele tem 45 de um lado, que é o mínimo, né? E 90 do outro, né? Os lados paralelos são iguais. Qual é o perímetro aqui? O perímetro é a soma das medidas dos lados, né? Vocês vão somar tudo e vão marcar o valor aqui. Questão 7. Considere a expressão numérica. Temos aqui a expressão numérica, né? O seu resultado é... Gente, aqui é fácil, né? É só somar e diminuir. Então, vocês vão fazer essa expressão e vão ver que o resultado está aqui. Se vocês forem mais espertos ainda, vocês vão perceber que 2.000 menos 2.000 se anula, né? Então, é muito fácil. Questão 8. Um jogo de perguntas tem as seguintes regras. Um participante começa com 10 pontos. Acertando a primeira pergunta, ganha 1 ponto. Errando, perde 1 ponto. Acertando a segunda pergunta, ganha 2 pontos. Errando, perde 2 pontos. Acertando a terceira pergunta, ganha 3 pontos.
Errando, perde 3 pontos. E assim sucessivamente até a quinta pergunta. No quadro a seguir, temos o resultado parcial de um dos participantes. Temos aqui, ó, as perguntas, a resposta e a pontuação. Sabendo que esse participante acertou a terceira e a quarta e errou a quinta, o total de pontos obtidos por ele é... Gente, o que vocês têm que ter em mente é o seguinte. O cara começa com 10 pontos. A primeira pergunta vale 1. A segunda pergunta vale 2. A terceira pergunta vale 3. A quarta vale 4. E a quinta vale 5. Entendeu? Como ele acertou a primeira pergunta, ele ganhou um ponto. E aí ele fica com 10 mais 1, 11. Como ele errou a segunda pergunta, vou colocar o mais aqui porque ele ganhou, tá certo? Como ele errou a segunda pergunta, ele perde 2 pontos, ok? Ó, por isso, 11 menos 2, ele fica com 9. Então é simples assim, cada pergunta tem o seu valor. Se ele acerta, ele ganha o valor da pergunta. Se ele erra, ele perde o valor da pergunta, entendeu? Então vocês vão ir somando esses valores aqui, ó, quando ele diminuindo quando ele errar. E aí vai chegar na resposta, tá bom? Questão bem fácil também. Vamos para a próxima. Questão 9. Brincando de colorir, Pedrinho montou a seguinte figura. Essa figura aqui. A fração que representa a parte mais escura da figura é igual a... O que é uma fração, gente? Uma fração é a parte dividido pelo todo, não é isso? É isso que a gente aprende lá no 6º ano. Então, vocês vão contar quantos lados tem aqui. Desculpe, quantos quadrados tem aqui nesse lado? X. Quantos quadrados tem aqui nesse outro lado? Y. Quando vocês multiplicarem x vezes y, tá bom? Aí vocês vão ter justamente o quê? O todo. Tá bom? Aí basta vocês contarem os quadradinhos para descobrir qual é a parte. A parte são os quadradinhos cinzas. São pouquinhos, é só contar. Daí vocês vão montar a fração. Coloca a parte em cima e o todo embaixo. E vai ver qual dessas frações aqui representa o valor que vocês encontraram. Ok? Questão 10. Das figuras a seguir, a que corresponde à planificação de uma pirâmide é... Gente, a pirâmide é assim, né? Se for uma pirâmide quadrada, ela tem uma base quadrada, tem um vértice aqui em cima, e todos os lados dela vão terminar no vértice. É aquela pirâmide do Egito, né? Agora, pode ter também a pirâmide triangular. Se a pirâmide for triangular, a base dela é um triângulo, tem o vértice aqui, e todos os lados vão se unir no vértice do triângulo. Se vocês acham que a A é a planificação de uma pirâmide quadrada, vocês marcam. Se vocês acham que a B é uma planificação, vocês marcam. Se vocês acham que a C é uma planificação, vocês marcam. Se vocês acham que a D é, vocês marcam. Ok? Questão 11. Uma indústria de laticínios vende o leite em embalagens cartonadas de 250 ml e 1,25 ml. Desculpe, 1,25 litros. Para comprar exatamente 4 litros desse leite, uma opção é escolher, né? Aqui, em cada item, tem uma opção de embalagens para ver se dá 4 litros. Eu aconselho o quê? Eu aconselho vocês a montarem a equação de cada item e calcular o valor.
Por exemplo, aqui no item A, 4 embalagens de 250. 4 vezes 250. E 2 de 1,25, mais 2 vezes 1,25. Gente, só preste atenção numa coisa. Esse 250 aqui não é litros, é mililitros. Então, quanto é 250 mililitros? Hein, gente? É simples, né? Ó, você faz aqui, ó, bichinho bonitinho, né? Aqui você tem o litro, aqui você tem a vírgula, aqui você tem o decilitro, o centilitro e o mililitro. Deixa eu apagar esse danado aqui. Então, se é 250 mililitros, ó, 0,52, vírgula. Aqui, como não tem nada, você coloca um zero. Então, você vai ficar com 4 vezes 0,250 mais 2 vezes 125. Tá entendendo? Essa expressão é a da letra A. Quando você calcular isso aqui, você vai descobrir o valor que isso aqui representa. Se for 4 litros, beleza, você marca. Se não for, você parte para fazer com as outras. Tá bom? Essa questão é trabalhosa, mas é fácil. Questão 12. Considere a expressão numérica. Seu resultado é... Gente, aqui é bem simples, né? Faz a divisão, faz a multiplicação, depois resolve as somas, né? Depois você vai resolver as somas, essa soma e essa soma. E por último, resolve a subtração. Uma expressão numérica normal. Questão 13. A produção mundial de café esse ano foi de 160 milhões de sacas, sendo 2/5 produzidos no Brasil. A metade da produção brasileira vem de Minas, que é de... Gente, aqui são duas frações, né? Ó, qual é a produção mundial? 160, né? Qual é a produção brasileira? 2/5. Então, é 2/5 vezes 260. Isso vai dar a produção do Brasil, né? Que vai ser uma fração aí qualquer. Vamos chamar essa fração de x, tá bom? X é essa fração aqui. Agora, qual é a produção de Minas? Entendeu? A produção de Minas é metade da população brasileira. Então vai ser metade, é 1/2. 1/2 de x. Então vocês vão calcular duas frações. Primeiro essa, depois essa. Bem fácil também. Aí o valor você marca aqui. Questão 14. Ao abrir seu cofre de moedas, Carol verificou que possuía 40 moedas de 10 centavos. Ela foi ao banco e trocou todas por moedas de 25 centavos. A quantidade de moedas que recebeu do banco é igual a... Eu aconselho o seguinte. 40 moedas de 10 centavos. Gente, 40 vezes 10 centavos. Aí vai dar o valor que ela tinha, que é x. Entendeu? Aí agora, ela trocou por moedas de 25 centavos. Você pega x e divide por 25 centavos. Entendeu? Ó. Você divide x por 25 centavos. Por que 25 sobre 100? Porque é centavos. Centavos é dividido por 100, entendeu? Só que, professor, divisão de fração, eu não lembro como é que faz. Não lembra? Eu vou relembrar. Você troca o sinal de divisão pelo de multiplicação, multiplica por 100 e dividido por 25. Ou seja, divide por 25. Ou seja, você vai multiplicar pelo inverso. Tá certo? Então, o resultado você marca aqui. Questão também bem tranquila. Agora, questão 15. Em um loteamento, as quadras são identificadas por letras do alfabeto, conforme a figura a seguir. Então, aqui nós temos um loteamento e temos as quadras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
As letras correspondentes às quadras, cujo formato é um paralelogramo, são... Gente, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero que tem os lados paralelos. Ó, vamos supor, se você tem esse quadrilátero aqui, ó, ficou feio. Vamos fazer bonitinho. Se você tem esses quadriláteros aqui, esse quadrilátero aqui, se você prolonga dois lados paralelos, ele não se toca, entendeu? Então esse é um paralelogramo, é o quadrilátero que quando eu prolongo os lados opostos não se tocam. Agora se eu tenho um quadrilátero assim, ó, assim. Quando eu prolongar os lados, o de cima e o de baixo não se toca. Mas esses lados aqui, ó, da esquerda e da direita, eles vão se tocar em um ponto. Então, esse aqui é um paralelogramo. E esse aqui é um não paralelogramo. Entendeu? Aí vocês vão dizer, quais desses quadriláteros vocês acham que são paralelogramos? Os que vocês acharem que for, vocês marcam aqui. Questão 16. As quatro figuras a seguir têm o mesmo tamanho, e cada uma delas foi dividida em partes iguais, tendo algumas partes destacadas em cinza. As partes destacadas em cinza representam frações equivalentes nas figuras. Bem, como é que você vai saber a fração de uma figura? Parte destacada, no caso aqui 3, dividido pela parte total, 4. Aí vocês vão ver as frações de cada figura. Agora, como é que você vai saber se duas frações são equivalentes? Existem várias maneiras, eu vou ensinar uma maneira bem simples. Vamos ver se 3/4 é equivalente a 1/2. Eu multiplico o numerador por denominador das duas frações. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. Deu igual? É equivalente. Deu diferente? Não é equivalente. Aqui, como deu diferente, essas frações aqui não são equivalentes, entendeu? Então, vocês vão descobrir a fração de cada figura e vão fazer isso aqui. Faz A com B, A com C, A com D, B com C, B com D e C com D, para ver quais delas são equivalentes. Tá bom? As que forem equivalentes, vocês marcam aqui. Questão 17. Observe a etiqueta a seguir, fornecida por uma padaria a um consumidor na compra de presunto. Temos aqui a etiqueta, né? Onde tem todos os dados da compra. O peso de presunto indicado na etiqueta é D. Gente, olha aqui o peso, ó. 158 quilogramas. 158 décimos de quilogramas, 158 centésimos de quilogramas, 158 milésimos. Como é que você vai saber? Vai montar a tabelinha. Ó, aquela tabelinha de sempre, entendeu? Tem a vírgula aqui no meio, tá bom? Vindo para a direita, você tem décimo, centésimo, milésimo. Vamos parar aqui no milésimo. Vindo para a esquerda, nós temos dezena, centena, milha. Você vai pegar esse número e vai colocar nessa tabelinha, ó. Vírgula, 1, 5, 8. E aí, o último número? Ficou no décimo, no centésimo ou no milésimo? Boa sorte para resolver aí. Questão bem fácil. Marca a resposta aqui embaixo. Questão 18. Considere a expressão algébrica dada por. Temos aqui a expressão algébrica, né? Dizendo que é igual a 1 mais 1 vezes H. Se H é 32, é só você pegar aqui no lugar do H e colocar o número 32.
Resolveu a expressão numérica, marcou aqui, acabou. Questão 19. Na figura a seguir, foi usada uma malha quadriculada para o desenho de 4 casas. Temos aqui 4 casas que foram desenhadas numa malha, né? Dessas 4, as casas que possuem medidas proporcionais entre si são... Gente, o que é uma medida proporcional? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Fiz um triângulo, tá bom? E eu vou fazer outro triângulo aqui, ó. Esses 2 triângulos são proporcionais. Por quê? Eu vou marcar os lados do triângulo, ó. 1, 1. 2, 2. 3, 3. Se eu pegar os lados que eu marquei com o mesmo número, eu vou ver que o menor é metade do maior. E o maior é o dobro do menor. Então, eles são proporcionais e a proporção é 2. Já se eu fizer esse triângulo aqui, ó, ele já não é mais proporcional. Porque se eu marcar aqui os lados, ó, e eu comparar com o primeiro, eu vou ver que o lado 1 é o dobro e o lado 3 é o dobro. Mas o lado 2 é igual. Então, a proporção não foi mantida. A proporção só é mantida quando todos os lados respectivos têm a mesma relação. Seja 1, 2, 3, 4. Vocês vão verificar entre essas casas qual é a que vai preservar a proporção. Ou seja, cujos lados respectivos têm a mesma relação. Seja de 1, de 2, de 3 ou de 4. Questão 20, considere a reta numérica a seguir, né? Temos aqui a reta com os números de 1 a 5 e o número A justamente entre o 2 e o 3. Dos números a seguir, aquele representado pela letra A é: qual dessas frações representa o número A? Gente, se o número A está entre 2 e 3, vocês vão concordar que ele é 2,5. Qual dessas frações aqui representa 2,5? Quer uma dica? Faça a conta de dividir e você vai saber, tá bom? Você divide a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e vê qual delas é igual a 2,5. Questão 21. A figura a seguir foi dividida em partes iguais e algumas delas foram sombreadas. Tá bom? Temos aqui a figura. O número que indica as partes sombreadas na figura é... Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu pego essa figura aqui e sombreio essa parte. A parte sombreada representa quanto? Se eu fizer em fração, a parte sombreada é 1 de 2. É a fração 1 meio. Se eu dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Então, essa parte sombreada, em fração é 1 meio. Em decimal é 0,5. Vocês vão pegar essa parte sombreada aqui, vão fazer a mesma coisa. Vão achar uma fração, entendeu? E vão achar um número decimal. E vão ver quais desses aqui corresponde ou à fração ou ao número decimal que você achou. Aí é só marcar e está resolvido. Questão 22. Em uma escola, a avaliação dos alunos é feita por conceitos, que podem ser A, B, C, D ou E. No gráfico a seguir, estão dados sobre uma avaliação de matemática em uma das turmas dessa escola. Então aqui, ó, um aluno teve conceito E, 2 tiveram conceito D e assim vai embora. Né? Temos aqui a distribuição de alunos por conceito na avaliação de matemática. Entre as tabelas a seguir, a que corresponde corretamente aos dados desses gráficos você pode simplesmente montar a tabela aqui, ó. Você bota aqui, ó, A, B, C, D, E, entendeu? E aí vai botando o número de alunos. Quantos tiraram E? Aí você bota X. Quantos tiraram D? Y. Quantos tiraram C? Z. Você vai botando os valores aqui
e depois ver qual tabela vai bater igualzinho com a sua. E aí você marca o item, ok? Questão 23. Benjamin tem um terreno retangular, onde foi construída uma casa, sendo deixada uma área livre, como mostra a figura a seguir. Então aqui temos o terreno, né, que tem 10 metros por 25, e a casa que tem 8 metros por 12. A área livre do terreno de Benjamin mede. Gente, vocês vão calcular a área do terreno, né? Multiplica os lados, vai dar x. Vão calcular a área da casa, multiplica os lados, vai dar y. Qual é a área livre? A área do terreno menos a da casa. Bem fácil, né? Resultado vocês marcam aqui. Questão 24. A nomenclatura das poltronas nos aviões é definida por um sistema de referência, de forma que o número é o primeiro elemento do par e a letra é o segundo elemento do par. Considere o esquema abaixo como sendo as poltronas do avião. Em uma viagem de avião, Maria Isabel, desejando apreciar as nuvens, escolheu a poltrona 10A. Então, gente, ó, nós temos as linhas, que são A, B, C, D, E, F, e temos as colunas, que são coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá bom? Então, ela quis ficar na poltrona 10A. Vai ser a 10ª coluna com a linha A. Vocês vão marcar. E aí vai dizer, essa posição é P2, é P4, é P1, é P3? Tá entendendo? Vamos dar um exemplo. Qual é a 5E? 5E é coluna 5, linha E. Ó, 5E tá bem aqui, entendeu? Vocês vão fazer a mesma coisa para achar o 10A. E vão dizer se é P1, P2, P3 ou P4 e vão marcar aqui. Tá bom? Bem, gente, fim de aula. Por hoje é só.